Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e eu quero desejar para vocês uma feliz Páscoa, que vocês aproveitem bastante este feriado. Antes de eu mostrar as publicações que chegaram, eu quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo, a gente tem recompensas bem legais. Além disso, se vocês forem fazer suas comprinhas no site da Amazon, da Panini ou da loja Mundos Infinitos, também acessem aqui os links do canal. Vamos começar, galera, por uma publicação que não é um quadrinho, mas sim uma compilação de contos de Alan Moore, Iluminações, material da editora Aleph. Comprei este livro que estava em promoção, estava com acho que 45% de desconto, então aqui nós temos uma obra literária do mestre, do maior escritor de quadrinhos de todos os tempos, pelo menos na minha opinião. Eu pretendo ler algumas obras literárias aí do Alan Moore, porque falam que ele também manda muito bem nessa seara. Agora vamos sim de quadrinhos, iniciando com Pente Quente, de Ebony Flowers, da editora Veneta. Material que obviamente terá resenha aqui no canal Central HQs, publicação que tem capa cartonada, orelhinhas, papel offset preto e branco. Agora um quadrinho nacional, Blackout Volume 2, de Chris Tex com o Santos, publicação que agora está no catálogo da editora JBC. Anos atrás eu fiz a resenha do volume 1, gostei bastante da publicação. O volume 2 ele foi resenhado aqui no canal, mas não por mim, mas eu também pretendo mais para frente falar dessa publicação. Foi, eu acho que o Rafael, apoiador, no quadro Central Resenhas. É um material que tem um ótimo acabamento gráfico, capa cartão, orelhinhas. O papel é o couché colorido, que tem ótimos desenhos. Então, galera, em algum momento eu também vou resenhar esta publicação aqui no canal. Pela editora Super Prumo, nós temos duas edições de Universo Out Hero. Olha só, eu tenho aqui o volume 2 e o volume 1, eu confundi aqui, esse aqui é o volume 1, vou começar por ele. A Teia do Mal, é publicação que é escrita pelo Chuck Dixon, e este volume 2 que é A Célula Rebelde. Também pretendo resenhar ambas as publicações, comprei com um bom desconto no site da Amazon. Uma é em capa dura, a outra é em capa cartão. Ambos os materiais com papel couché colorido. Agora vamos de Panini Comics com duas publicações Marvel. Um dos poucos materiais, né, da atualidade que eu venho comprando. Nós temos aqui a nova fase do Demolidor, né? Basicamente, nós tivemos um primeiro ciclo, vamos dizer assim, escrito pelo Chip Zdarsky com arte do Marco Checchetto, que se encerra lá no volume 8 com uma minissérie da Elektra, né? Então nós temos aquela Mulher Sem Medo, e agora uma nova fase, ainda com a equipe criativa composta pelo Chip Zdarsky e o Marco Checchetto, a saga do Punho Vermelho. Não foi zerada, tá? A publicação do Demolidor. No caso aqui nós temos o volume 9, beleza? Publicação em capa cartão, tem um verniz aplicado aqui, tá bem bonita a edição, e papel couché. Obviamente eu vou resenhar esse material, já resenhei todas as edições do Demolidor dessa fase do Chip Zdarsky, que concorreu por 2 anos ao prêmio Eisner. E aí nós chegamos no terceiro volume, no que eu considero a melhor publicação Marvel. Inclusive, se pegar Marvel e DC, eu acho que é o melhor material para quem quiser história de qualidade, que é Eternos. Esse aqui é um prelúdio para Vingadores, X-Men e Eternos, Juízo Final. É o volume 3, uma história escrita em sangue, com roteiros do Kiro Gillen, arte do Esad Ribic. Não sei se é arte interna, né? Mas a capa aqui é dele, e também a arte interna das outras edições era do Esad Ribic. Eu já resenhei as duas primeiras publicações, material de alto nível, um trabalho muito bem feito pelo Kiro Gillen, por isso que eu estou esperançoso com relação à saga Juízo Final, que vai chegar ao Brasil logo logo, já foi anunciado pela editora Panini Comics, e eu também pretendo resenhar bem em breve, né, essa publicação dos Eternos. Pela editora Devir, As Muitas Mortes de Laila Starr, de Ranvi com Felipe Andrade. Publicação da Boom Studios,
Material que eu ouvi falar muito bem, o pessoal parece que estava numa expectativa que essa publicação saísse no Brasil. Também tem um bom acabamento gráfico, verniz aplicado aqui, ó. Capa cartonada com papel couché colorido. Também em breve vai ter resenha desse material aqui no Central HQs. Pela editora Amino, nós temos o 7º e, se eu não me engano, o último volume de Criminal, Hora Errada, Lugar Errado, da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Material em capa dura. Veio aqui, eu não sei o que é, um informe, enfim, de Criminal e também 2 encartes, bem legais esses encartes, inclusive. Olha só. Que acompanham esta edição. Eu ainda estou devendo para vocês resenha, né, da série Criminal, mas em algum momento eu vou falar dessa publicação, tá? Que é um dos materiais mais elogiados aí da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Agora vamos de Alta Book pelo selo Alta Geek. E considerando que é um selo novo de quadrinhos, a Alta Geek está chegando forte no mercado de quadrinhos nacional. Já tem várias publicações que tiveram resenha aqui no canal Central HQs. E os novos materiais, galera, são Blade Runner Origins, esse aqui é o volume 2 de 3, então serão 3 edições. Publicação que eu já resenhei o volume 1 no quadro Central Resenhas, junto dos apoiadores. É uma história que se passa antes do filme, se não me engano 10 anos antes. Material em capa cartonada, com papel couché, edição colorida. Obviamente também vai ter resenha dessa edição aqui no canal. Na sequência temos Super Elite A Resistência da série Battle, publicação que também tem capa cartonada, com papel couché. Material que vai ser resenhado na terça-feira no quadro Central Resenhas e vai ser resenhada pelo convidado especial, o Cássio do canal Milhas e Milhas. E essa publicação aqui, a última, né, dessa leva, pelo menos da Alta Geek, que é um material da editora britânica 2000 AD, Gatilho Maldito, a dolorosa jornada de Ichabod Azrael. Material que eu já li, já gravei a resenha e vai sair também na próxima semana. Material que conta com essa bela arte de capa do Glenn Fabry. Material que tem aqui capa cartonada, orelhinhas, papel couché preto e branco e colorido. Então aguardem a resenha desta publicação. E finalizando esse vídeo, uma edição caprichadíssima da editora Pipoca e Nanquim. Olha só este quadrinho Na Mente de Sherlock Holmes. Que material lindo! Para vocês terem uma ideia, olha só o recorte que tem aqui na capa. Muito legal mesmo! Sensacional, galera! E olha a arte desse trabalho aqui. É do Cyril Lieron e Benoît Dahan, não sei a pronúncia em francês. A arte disso aqui é maravilhosa, espetacular. Tem uma paginação linda demais, olha só isso. É um material, deixa eu ver o papel, parece ser o offset. Isso aqui é realmente deslumbrante. Pipoca e Nanquim, mais uma vez, né, com todo aquele capricho, e nem preciso dizer que obviamente vai ter resenha dessa publicação no canal. Bom, agora vamos às breves resenhas. Começando pelo volume 23 da série italiana Bonelli da Giulia, as aventuras de uma criminóloga, Horas Suspensas. Publicação da Mitos Editora, mais uma história fera de Giancarlo Berardi. Nós temos aqui uma trama, como a própria capa está demonstrando, em que a Giulia está tentando salvar este suicida. Ele está no parapeito de um prédio, aí já começa toda aquela muvuca, juntar gente, aí a polícia, bombeiros. Mas obviamente a intenção, né, das autoridades é salvar a vida desse homem. Mas para isso é preciso descobrir quem ele é e quais são os motivos que levam ele a tentar realmente tirar a sua vida. E aí que entra a Giulia, que durante a investigação acaba adentrando no coração da máfia, uma situação muito delicada e perigosa. Então vai ter um descortinamento, né, da vida pregressa desse suicida, com quem ele se relacionava, qual é a relação dele com a máfia. A história realmente é muito intrigante, bem interessante
E você tem, né, aquela questão da máfia italiana, da honra, do respeito, da lealdade que você precisa ter. Caso contrário, você simplesmente é podado, eliminado, se você apresenta qualquer indício de traição. A arte competente e os roteiros, mais uma vez, deixam o leitor numa grande expectativa. História com início, meio e fim, então você não precisa ter lido nada antes da Júlia para ter uma total compreensão dessa trama. Material realmente de qualidade, galera. Eu não canso de elogiar as histórias da Julia Kendall, então fica a dica para vocês. O próximo quadrinho é mais uma edição italiana Bonelli, Dylan Dog, volume 28, Caça às Bruxas. Publicação também da Mitos Editora, com roteiros de Tiziano Sclavi, o criador do Dylan Dog. Galera, nós temos uma edição que é uma prova de que o mundo dá voltas, e vocês já vão entender este meu comentário. Nós temos uma introdução bem interessante que vai apontar uma paródia feita por um brasileiro do personagem Dylan Dog, que é o Daryl Zed. O José Aguiar, que é curitibano e tem obras maravilhosas como A Infância do Brasil, tem esta outra edição que vai ter resenha aqui no canal Central HQs, uma parceria com a Fernanda Balcati, Debaixo da Água. Ele, numa HQ curta, criou esse personagem em homenagem, obviamente, ao Dylan Dog. E aí, os editores italianos tiveram acesso a essa história e o Tiziano Sclavi resolveu colocar este personagem dentro da publicação. Na verdade, ele é uma criação de um artista, né, de um quadrinista italiano dentro aqui da história. Ele também tem o próprio estilo do Dylan Dog, por ser, obviamente, a referência para a criação do personagem e para esse desenhista dentro da história. Então nós temos aqui uma história dentro da história, literalmente, tá? Vocês vão ter que ler para entender. Então aqui ele está desvendando bruxas que foram mortas, né? Aquela caça às bruxas que teve durante a Idade Média, por serem consideradas hereges e tudo mais. Então você tinha, né, aquele grupo de julgadores que não queria saber de nada, simplesmente fazer valer os seus valores e a sua compreensão de mundo. Acontece que essas histórias, elas trazem bastante violência. Tem, né, aquelas cenas mais de grafia mais gore. E esse desenhista, ele acaba sendo pressionado a pegar mais leve nas histórias, porque isso pode estar afetando as crianças. Aqui, o Tiziano Sclavi, ele faz uma clara e óbvia crítica ao macartismo que rolou lá na década de 50, né, nos Estados Unidos, onde a censura, o medo dos comunistas e tudo mais acabou tomando conta das mais diversas mídias. Só que se a gente vir para os dias de hoje, não é mais aquele grupo de conservadores, né? O pessoal mais de direita que está fazendo esse tipo de censura. Hoje é a esquerda, através do progressismo, para não machucar as pessoas, não ofender os seus sentimentos. Aí, vamos alterar um pouquinho essa obra, vamos censurar essa outra, vamos proibir essa daqui também. Então, você vê como realmente o mundo dá voltas, né? Lá atrás, a direita conservadora, né, para proteger a família, as crianças, sempre tem um motivo aparentemente nobre, mas no final das contas o objetivo é o mesmo, é a censura, é realmente impedir o acesso das pessoas a obras que não têm realmente essa nocividade que querem fazer parecer. E agora a gente vê, melhor dizendo, o quanto o progressismo vem fazendo justamente o que criticavam lá atrás. A obra mais recente que foi censurada pela Disney, aí censura, eu utilizo um termo mais genérico, é
a obra de Dom Rosa, a saga do Tio Patinhas, que inclusive eu fiz vídeo comentando esse absurdo, né? Então a gente tem aqui realmente uma obra muito interessante, inteligente, feita pelo Tiziano Sclavi, mostrando toda a hipocrisia das pessoas. E o final, galera, ele é bem interpretativo, mas eu achei assim uma história realmente sensacional e super atual. Então fica a dica desse quadrinho aqui para vocês. Agora vamos de Marvel Comics com a terceira edição da minissérie Tira-Teima, publicação que ainda não chegou no Brasil, mas deve chegar, provavelmente encadernada em volume único, material que eu já resenhei as duas primeiras histórias que foram lançadas lá nos Estados Unidos, fiz um vídeo específico, série que é escrita por Peter David, que felizmente, apesar da minha apreensão, conseguiu entregar uma história divertida, leve, descompromissada. Você vai me perguntar, Fernando, o Tira-Teima voltou? Eu estou acompanhando as histórias atuais do Hulk e ele continua verde. Não, galera, é uma espécie de retcon, mas sem modificar, né, as histórias que foram apresentadas lá durante a fase do Senhor Tira-Teima, quando o Hulk cinza se tornou um leão de chácara em Las Vegas, protegendo o chefão do crime lá, que é o Michael Beningetti. Então, basicamente, o que o Peter David vai fazer é contar uma história que não havia sido contada ainda, com a participação do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Wilson Fisk, o rei do crime, vai para Las Vegas e quer tomar o controle da cidade, mas para isso ele precisa passar pelo Michael Beningetti, que está protegido pelo Hulk cinza. E o cara é realmente brutal, fortão, e aí você vai ter um embate com o rei do crime, e ele obviamente não se dá por vencido e já começa a contratar, né, os seus capangas, que são vilões. Ele, na edição número 2, né, que eu resenhei, ele acabou envenenando o incrível Hulk, que respirou ali, né, uma substância e ficou fora de controle, ataca o Homem-Aranha. Então você vai ter um embate ali divertido, interessante, e nessa edição número 3, vai abrir com uma história em que eles estão numa lanchonete, o Bruce Banner com o Peter Parker, e aí entra o Homem Absorvente. E aí, meus amigos, ele quis dar uma causadinha ali, e de repente o Hulk, ou melhor, o Bruce Banner se tornou, o Hulk deu aquela crescida, e aí o Homem Absorvente saiu ali pianinho, né, viu que ia dar ruim pra ele. E aí a história volta, né, com o Hulk cinza fora de controle, tentando atacar o Peter Parker, e ele, né, apelando para a mente ali, Bruce Banner, volte, tome o controle. E aí não posso falar a última página, mas também não é nada, assim, é uma história bem descompromissada. O Hulk vai estar caindo assim de um prédio muito alto, e aí a gente vai acompanhar a quarta edição, que também vou comentar dentro desse quadro aqui do canal, na parte de breves resenhas. Então a edição número 3 mantém mais ou menos o nível das duas primeiras, eu achei, só que acontece muito pouca coisa, né, nessa terceira edição, mas mantém ali o nível de divertimento. Não é nada espetacular, é um feijão com arroz meio básico e tal, mas pelo menos acaba entretendo o leitor. Para finalizar, vamos de Thor, edição número 27, publicação que sai aqui no Brasil dentro da mensal dos Vingadores, publicado pela editora Panini, e o mês de referência é abril de 2023. O Donny Cates não escreve mais as histórias do Thor, ele acabou se afastando por problemas pessoais, se afastou também do título do Incrível Hulk, e nessa edição nós vamos ter um início de arco de história com mais aquela ladainha, aquela discussão, né, que segue durante décadas e décadas, entre Odin e o Thor. Odin morreu, né? E a essência dele está dentro de Mjolnir, que está todo remendado, né? Tinha sido despedaçado, agora está todo lá colado, vamos dizer assim. E eles estão até debatendo sobre a questão que envolve aquela mini saga que teve um crossover entre o Hulk e o Thor, nos dois títulos, né? Que era Banner of War, que eu inclusive já resenhei aqui no canal Central HQs e decepcionou, escrita pelo Donny Cates. E agora eles estão lá discutindo, daí surge o Loki, eles precisam corrigir algumas coisas, como a própria ponte Bifrost, né, que é o que liga Asgard, e surge um personagem chamado Desmond, que já havia aparecido dentro do título do Thor lá na edição número 325 de anos e anos atrás, décadas atrás, melhor dizendo, né?
que não é exatamente um vilão, mas ele é um ser que acabou sendo manipulado por um vilão, então ele enfrentou o Thor e agora ele retorna numa versão demoníaca e muito mais poderosa. Então nós vamos ter um enfrentamento, né, do Thor, Loki, contra esse Desmonte e a aparição do Venom. Mas aí você precisa ler como que o Venom dá as caras. Aliás, o Venom agora ele tem, né, a sua origem, não o Venom, o simbionte, né, mais interligada ao universo do Deus do Trovão. Isso foi feito pelo Donny Cates quando ele assumiu o título do Venom, né? Eu inclusive até resenhei essa história aqui no canal Central HQs. Mas de qualquer forma, agora eles precisam enfrentar essa versão mais uma vez manipulada do Desmond, né? Que está numa versão mais poderosa do que de costume. E o final da história, eu quero ver qual vai ser a explicação, mas sabe, já dá no saco como todo mundo parece conseguir empunhar Mjolnir. Já virou uma putaria isso daí e eu acho que é uma descaracterização realmente muito grande. Mas enfim, já virou carne de vaca poder levantar Mjolnir. Assim nós temos mais uma história qualquer coisa nessa série do Thor, que começou lá interessante com o Donny Cates no primeiro arco, com o Thor Arauto de Galactus, e depois foi realmente numa decrescente enorme até chegar nessa edição aí que particularmente achei bem fraquinha. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever, deixar o seu comentário e se for fazer as suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal, pois é de grande ajuda, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!